por The Futurist, A Bolha Misândrica, 2010. Por que parece que a sociedade americana está em declínio, que a justiça e a decência estão recuando, que a mediocridade e a tirania estão se tornando malignas, apesar da maioria do público ser avessa a tais filosofias? E ainda assim, a causa raiz verdadeira parece elusiva? E se tudo, desde os custos insustentáveis de saúde e previdência social, até salários estagnados e aumento da criminalidade, infraestrutura em ruínas e o socialismo em expansão, até o declínio econômico de grandes cidades americanas como Detroit, Cleveland e Baltimore, pudesse ser rastreado a uma única origem que é extremamente difundida, mas praticamente ausente do diálogo nacional, de fato do diálogo de todo o mundo ocidental? Hoje, no primeiro dia da nova década dos anos 2010, vou explicar por que isso acontece. Estou por meio deste iniciando o diálogo nacional sobre qual será o maior desafio para os Estados Unidos nesta década, que é a causa raiz de grande parte dos outros problemas com os quais aparentemente estamos lutando. O que você está prestes a ler é o equivalente a alguém em 1997 descrever com grande detalhe as forças esperadas que governariam a guerra ao terror de 2001 a 2009. Este é um artigo muito longo, o mais longo já escrito no The Futurist. Como se trata de um guia para a próxima década de conflitos sociais, políticos e sexuais, não se destina a ser lido de uma só vez, mas sim digerido lentamente ao longo de um período prolongado, com todos os links de apoio também sendo lidos, se esses links ainda estiverem ativos após anos. À medida que os meses e anos desta década avançarem, este artigo parecerá cada vez mais profético. Resumo executivo. O mundo ocidental tornou-se silenciosamente uma civilização que contaminou a interação entre homens e mulheres, onde o Estado transfere recursos de homens para mulheres, criando vários incentivos perversos para que mulheres de outra forma boas tomem decisões de vida extremamente imprudentes, destrutivas tanto para si mesmas quanto para os outros. Isso é injusto para ambos os gêneros e é uma receita para um rápido declínio civilizacional e deslocamento, cujos custos serão ultimamente suportados por uma geração subsequente de mulheres inocentes e não pelos homens a partir de 2020. Os principais culpados por perpetuar essa injustiça não são as mulheres comuns, mas sim feministas radicais e um conjunto de homens sinistros e desonestos que se descrevem de várias formas como feministas masculinos ou conservadores sociais. Agora, a premissa básica deste artigo é que homens e mulheres são igualmente valiosos, mas têm forças e fraquezas diferentes e prioridades diferentes. Uma sociedade é mais forte quando homens e mulheres têm roles que se complementam ao invés de adversariais. Além disso, quando um gênero, qualquer um, é maltratado, o outro acaba sendo prejudicado. Se você discorda dessa premissa, talvez não deseje continuar a leitura. A tese cultural. O mito da opressão feminina. Quando você diz a alguém que ele ou ela é oprimido, contra todas as evidências estatísticas e lógicas, você prejudica esta pessoa ao gerar desânimo e ressentimento. Esse efeito pernicioso é a base de muitas formas de infelicidade feminina innecessária infligida, assim como a base de retaliações injustificadas contra os homens. Todos fomos ensinados a acreditar que as mulheres teriam sido oprimidas ao longo da história humana, de forma generalizada, sistemática e apoiada por homens comuns que não enfrentavam dificuldades tão severas quanto as mulheres. Na realidade, essa narrativa é totalmente incorreta. O homem médio era forçado a arriscar a vida no campo de batalha, no mar ou em minas, enquanto a maioria das mulheres permanecia em casa cuidando dos filhos e das tarefas domésticas. A expectativa de vida masculina sempre foi significativamente menor do que a feminina, e ainda é. A guerra foi uma característica quase constante da sociedade humana antes da Era Moderna, e sempre que duas tribos ou gênios entravam em guerra, o lado perdedor via muitos de seus homens em idade de combate exterminados, enquanto as mulheres eram assimiladas pela sociedade invasora. Tornar-se concubina ou governanta é um destino infeliz, mas não chega perto da gravidade de ser massacrado em batalha como os homens foram. A quem discorda gostaria que os homens e mulheres trocassem de destinos.
Muita dessa narrativa vem de feministas comparando a situação das mulheres médias com a dos homens mais privilegiados, monarcas e outros aristocratas, ao invés de compará-las com o homem médio. Essa prática é conhecida como falácia do ápice, e seja acidental ou deliberada, distorce totalmente a realidade. Para aproximar as condições da mulher média do homem médio, a palavra-chave é médio, no mundo ocidental de um século atrás, basta observar a vida dos camponeses mais pobres em países pobres hoje. Homens e mulheres precisam realizar trabalhos entediantes, possuem alimentação e vestuário insuficientes e têm oportunidades limitadas de ascensão social. Quanto a anatecas sedetivas, como o direito do voto, na maior parte dos casos, os homens também não podiam votar. De fato, se compararmos todos os estados-nação de todos os séculos, praticamente todos concediam exatamente os mesmos direitos de voto ou a absência deles a homens e mulheres. Mesmo hoje, entre 200 estados soberanos, não há nenhum que tenha uma classe de direito de votos diferente para homens e mulheres. Qualquer afirmação de que mulheres foram privadas de direitos concedidos aos homens em sequer 1% dos casos históricos não se sustenta. Isso não nega que atrocidades genuínas, como a mutilação genital, tenham sido perpetradas contra mulheres. De fato, foram e ainda são. Mas homens também sofreram atrocidades de horror comparável na mesma época, que simplesmente não é mencionada. Aliás, quando um homem é mutilado genitalmente por uma mulher, outras mulheres acham isso humorístico e têm orgulho de dizer isso publicamente. Já é errado quando um grupo contemporâneo busca reparações por uma injustiça ocorrida há mais de um século a pessoas que já não estão vivas. É pior ainda quando essa própria opressão é uma fabricação. A narrativa da opressão feminina pelos homens deve ser rejeitada e refutada com uma narrativa realmente seletiva e historicamente falsa que é. Na verdade, esta evidência não é de opressão histórica, mas sim da propensão muito diferente de reclamar entre os dois gêneros. O vácuo da masculinidade no entretenimento. Todos eles eram proeminentes na década de 1980, alguns extrapolando para antes e depois dessa década. Eles são certamente muito diferentes uns dos outros, mas têm algo em comum. Há muito menos personas comparáveis sendo produzidas por Hollywood hoje. Por mais diversos e imperfeitos que esses personagens fossem, todos eram exemplos de masculinidade. Representavam diferentes arquétipos, do pai ao líder, do galanteador ao homem rústico e ao protetor. Todos eram mais semelhantes do que diferentes, pois eram modelos para meninos da época, muitas vezes os mesmos meninos. Celebridades tão distintas quanto Bill Cosby e Mr. T tinham grande sobreposição em suas bases de fãs, assim como personagens tão contrastantes quanto Jean-Luc Picard e Macho Man Randy Savage. Neste ponto, você pode estar sentindo um vazio profundo, lamentando uma era passada à medida que a escassez de personagens orgulhosamente e inspiradoramente masculinos no entretenimento moderno se torna clara. Antes da década de 1980, havia diferentes personagens masculinos, mas hoje eles estão conspicuamente ausentes. Os homens são mostrados ou como delinquentes brutais ou como andrógenos afetados. Claro, houve remakes de Star Trek e de A-Team, e finais de séries como Rocky e Indiana Jones, mas onde estão os novos personagens? Porque o vácuo está sendo preenchido apenas com nostalgia. Um único exemplo, como Jack Bauer, não é suficiente para contestar a tendência muito maior de purga da masculinidade. O entretenimento moderno tipicamente retrata empresários como vilões e maridos como idiotas atrapalhados, sempre sob o comando da esposa toda poderosa, que nunca está errada. A plataforma de Oprah Winfrey sempre concede uma representação simpática à mulher injustiçada, mas nunca aos homens que sofreram grandes injustiças. Mitos feministas absurdamente falsos, como a crença de que as mulheres são subpagas em relação aos homens pelo mesmo trabalho, ou que o adultério e violência doméstica são cometidos exclusivamente por homens, estão embutidos até mesmo nos diálogos de sitcoms e dramas legais. Isso ensina as mulheres a desrespeitar os homens, as esposas a pensar mal de seus maridos e as meninas a desvalorizarem a importância de seus pais, o que leva à normalização da maternidade solteira.
obviamente com os subsídios do contribuinte, apesar da realidade de que a maioria das mães solteiras não é vítima, mas apenas mulheres que tiveram relacionamentos sucessivos com homens de forma imprudente. Isso, por sua vez, leva jovens homens sem pai a crescerem sendo ensinados de que o comportamento natural masculino é errado e que a feminilização é normal. Também leva mulheres a serem enganadas sobre as realidades do mercado sexual, onde a mídia tenta normalizar a maternidade solteira e a tentativa de cougarhood, glorificando essas situações ao invés de retratá-las como condições indesejáveis. A natureza primal de homens e mulheres. Pesquisas genéticas mostraram que, antes da era moderna, 80% das mulheres conseguiam se reproduzir, mas apenas 40% dos homens. A conclusão óbvia é que alguns poucos homens no topo tinham múltiplas esposas, enquanto os 60% restantes não tinham perspectivas de acasalamento. As mulheres, claramente, não se importavam em compartilhar o melhor homem com várias outras mulheres, decidindo que ser uma das 4 mulheres de um alfa ainda era mais preferível do que receber atenção exclusiva de um beta. Vamos definir os 20% melhores homens, medidos pela atratividade para as mulheres, como macho alfa, enquanto os 60% intermediários serão chamados de macho beta. Os 20% inferiores não são relevantes neste contexto. Pesquisas com gorilas, chimpanzés e tribos humanas primitivas mostram que os homens são promíscuos e poligâmicos. Isso não é surpresa para um leitor moderno, mas a pesquisa também mostra que as mulheres não são monogâmicas, como popularmente se assume, mas hipergâmicas. Em outras palavras, uma mulher pode se sentir atraída por apenas um homem em determinado momento, mas à medida que o status e fortuna de vários homens flutuam, a atenção dela pode mudar de um homem em declínio para um homem em ascensão. Há uma significativa rotatividade entre os machos alfa, da qual as mulheres estão muito conscientes. Como resultado, as mulheres são as primeiras a querer entrar em um relacionamento monogâmico e as primeiras a querer sair dele. Isso não é certo nem errado, apenas natural. O que é errado, entretanto, é a pressão cultural e social para envergonhar os homens a se comprometerem com o casamento sob o pretexto de que eles têm medo de compromisso por algum complexo de Peter Pan, enquanto não há mais a vergonha tradicional correspondente que era reservada às mulheres que destruíam o casamento, apesar de 90% dos divórcios serem iniciados por mulheres. Além disso, quando as mulheres destroem o compromisso, há grande dano às crianças e a mulher exige pagamentos presentes e futuros do homem que ela está abandonando. Um homem que se recusa a casar não está prejudicando menores inocentes, nem esperando anos de pagamentos da mulher que ele está deixando. Esse absurdo duplo estandarte tem custos invisíveis, mas significativos para a sociedade. Para fornecer aos homens beta um incentivo para produzir muito mais do que precisariam apenas para se sustentar, enquanto ao mesmo tempo controlando a hipergamia das mulheres, que privaria crianças da interação com seus pais biológicos, todas as grandes religiões construíram uma instituição para forçar conduta construtiva de ambos os gêneros, penalizando as tendências primatas naturais de cada um. Essa instituição era conhecida como casamento. Sociedades que impuseram o casamento monogâmico garantiam que todos os homens beta tivessem esposas, desbloqueando a produtividade desses homens que, em tempos pré-modernos, não teriam incentivo para serem produtivos. As mulheres, por sua vez, recebiam um provedor, um protetor e status social mais alto do que mulheres solteiras, frequentemente presas à pobreza. Quando aplicado a toda uma população humana, esse sistema era conhecido como civilização. Todas as sociedades que alcançaram grandes avanços e duraram por múltiplos séculos seguiram essa fórmula com muito pouca variação, sendo notável como a natureza do casamento monogâmico era semelhante em culturas aparentemente diversas. Sociedades que divergiam disso foram rapidamente substituídas. Este contrato entre os sexos era vantajoso para homens beta, mulheres acima de 35 anos e crianças, mas limitava muito as atividades de homens alfa e mulheres abaixo de 35 anos.
Ou, pelo contrário, a norma pré-civilizada de machos alfa monopolizando 3 ou mais mulheres jovens cada, substituindo as envelhecidas por novas, enquanto a massa de homens beta competia por um pequeno número de mulheres excedentes ou envelhecidas, era caótica e instável, deixando os homens beta violentos e improdutivos, e mães envelhecidas descartadas por seus parceiros alfa, vulneráveis à pobreza. Então, o que acontece quando os controles tradicionais da civilização são removidos de homens e mulheres? As 4 sereias, 4 forças não relacionadas, se combinaram simultaneamente para distorcer completamente o equilíbrio da civilização construída sobre as realidades biológicas de homens e mulheres. Outros apresentaram versões do conceito das 4 sereias no passado, mas escolhi uma definição ligeiramente diferente. 1. Contracepção fácil, camisinhas, pílulas e abortos. No passado, pouquíssimas mulheres tinham mais de 1 ou 2 parceiros sexuais na vida, pois ser mãe solteira levava à pobreza e à ostracização social. A contracepção tornou possível que as mulheres agissem segundo seus impulsos de hiperionia. 2. Divórcio sem culpa, divisão de bens e pensão. Antes, uma mulher que quisesse deixar o marido precisava provar má conduta dele. Agora, a lei mudou tanto que uma mulher pode deixar o marido sem motivo declarado, mas ainda tem direito a pagamentos dele por anos. Isso incentiva a destruição, pois permite que mulheres transfiram os custos de comportamento irresponsável para homens e crianças. 3. Liberdade econômica feminina. Apesar de feministas alegarem que isso é fruto do seu esforço, invenções como aspirador, máquina de lavar e forno foram os principais motores que libertaram as mulheres das tarefas domésticas, permitindo-as entrar na força de trabalho. Essas invenções condensaram tarefas de um dia inteiro em 1 hora ou menos. Nunca houve oposição organizada masculina à entrada das mulheres no mercado de trabalho. Na China, impostos eram cobrados de forma a obrigar a produtividade feminina, já que mais trabalho reduzia custos e criava novos consumidores. No entanto, uma das principais razões para o casamento, apoio financeiro, deixou de ser necessária. A entrada das mulheres no mercado de trabalho é geralmente positiva para a sociedade, e eu seria o primeiro a elogiar isso se fosse apenas baseada no mérito, como feministas tradicionais pretendiam. Infelizmente, grande parte disso agora se deve a lobby político corrupto para transferir recursos de homens para mulheres à força. 4. Engenharia social centrada na mulher. Além das leis de divórcio pró-mulher, outras intervenções estatais incluem o subsídio da maternidade solteira, leis que criminalizam violência contra mulheres, mas não oferecem proteção aos homens que são vítimas de violência cometida por mulheres, que ocorre com igual frequência. E leis de assédio sexual com definições tão nebulosas que dão às mulheres o poder de acusar homens de qualquer coisa, sem que o homem tenha direitos próprios. Essas 4 forças em conjunto deram às mulheres um nível de poder sem precedentes. A tecnologia lhes deu liberdade para seguir carreiras e liberdade para serem promíscuas. As leis feministas fizeram um trabalho notável em proteger as mulheres das consequências de suas próprias ações. As mulheres agora têm algo próximo de uma utopia hipergâmica, onde podem buscar machos alfa enquanto extraem subsídios de machos beta, sem qualquer obrigação recíproca. Apesar de todas as novas liberdades disponíveis para as mulheres, que as libertaram de suas responsabilidades tradicionais, os homens ainda eram esperados a cumprir as responsabilidades tradicionais. Casamento 2.0. Do Ocidente ao Oriente Médio e à Ásia, o casamento é considerado um alicerce obrigatório de qualquer sociedade funcional. Se o casamento é tão crucial para a saúde social, então o Ocidente está avançando em um caminho suicida. Discutimos anteriormente por que o casamento foi criado, mas igualmente importantes eram os fatores que sustentavam a instituição e a mantinham fiel aos seus objetivos. As razões pelas quais o casamento funcionava, não muito tempo atrás, eram: 1. As pessoas se casavam aos 20 e frequentemente morriam por volta dos 50. As pessoas eram virgens ao casar, e as mulheres passavam seus anos 20 cuidando de 3 ou mais filhos. Seus anos de auge estavam contidos no casamento.
Isso é uma base psicológica totalmente diferente da norma urbana atual, em que uma mulher se casa aos 34 anos, depois de seus anos de auge e após ter tido 10 ou mais relacionamentos sexuais anteriores. Certas delas já passaram por aquilo que pode ser melhor descrito como uma fatacapolise. 2. Era totalmente normal que 10 a 20% dos jovens homens morressem ou ficassem incapacitados no campo de batalha ou em acidentes de trabalho. Portanto, sempre havia significativamente mais mulheres do que homens capazes entre 20 e 40 anos, garantindo que nem todas pudessem se casar. Viúvas eram comuns e visíveis, vulneráveis à pobreza e ao crime. Por essas razões, mulheres casadas com homens capazes sabiam o quão afortunadas elas eram em relação às outras mulheres, que precisavam recorrer a trabalhos tediosos apenas para sobreviver, e tratavam seu casamento com o devido respeito. 3. Antes da invenção da contracepção, a promiscuidade feminina carregava o grande risco de gravidez, com a pobreza e baixo status social decorrentes. Era praticamente impossível para que qualquer mulher tivesse mais de 2 ou 3 parceiros sexuais na vida, sem se tornar prostituta. Ocupação de status social mais baixo. 4. O divórcio carregava tanto estigma social quanto perdas financeiras para a mulher. Suas chances de novo casamento eram baixas. Instituições religiosas, clãs estendidos e forças sociais mais amplas pressionavam para manter a mulher comprometida ao casamento, e a ideia de sair apenas por tédio era impensável. Todavia, hoje, todos esses fatores foram eliminados. Isso se deve em parte a forças benéficas, progresso econômico e tecnologia inventada por homens beta, mas também a esquemas artificiais extremamente prejudiciais à sociedade. Por exemplo, o próprio casamento passou de um evento solene, frequentado apenas por familiares e amigos próximos, para uma extravagância de consumo ostensivo, para o prazer da mulher, mas financiado pelo homem indefeso. O anel de casamento costumava ser uma herança de família passada por gerações, mas agora a noiva folheia um catálogo, mostrando os anéis que o homem é esperado gastar 2 meses de salário para comprar. Essa presunção de que a mulher deve ser mimada por entrar no casamento é uma inversão completa de tradições seculares fundamentadas em realidades biológicas e evidência de como os homens americanos se tornaram fracos. Em algumas culturas orientais, por exemplo, é normal até hoje que o pai da noiva pague pelo casamento, ou que a família da noiva entregue a custódia de todas as joias à família do noivo. O objetivo disso era que a família do noivo tivesse um seguro contra comportamento irresponsável da noiva, como abandonar o noivo ao altar ou fugir de casa ao primeiro sinal de sofrimento, resposta psicológica feminina. Para quem se pergunta por que a cultura oriental impõe restrições às mulheres e não aos homens, restrições a homens foram tentadas em algumas comunidades, que desapareceram rapidamente. Não se pode ignorar a realidade de que o casamento precisa ser atraente para os homens para que a civilização circundante sobreviva. Abusos e chantagens de mulheres certamente ocorreram em alguns casos, mas no geral, esses costumes existiam após séculos de observação do comportamento humano. Civilizações persa, indiana e chinesa sobreviveram mais de 5.000 anos com essas práticas, e até recentemente o mundo cristão também tinha mecanismos semelhantes. Todavia, se o casamento se transformou em um carnaval de narcisismo da noiva, a mecânica do divórcio é mais desastrosa. Em um contrato de trabalho à vontade, entre empresa e empregado, qualquer parte pode rescindir o contrato a qualquer momento. Imagine agora que, em vez de algumas semanas de indenização, o empregador fosse legalmente obrigado a pagar metade do salário do empregado por 20 anos, independente de qualquer ação do funcionário, sob pena de prisão para o CEO. As empresas poderiam operar. Alguém gostaria de ser CEO? Novas empresas surgiriam e haveria criação de riqueza, dados os riscos de contratar? Todos sabem que isso não é possível. Então, por que 70 ou 90% dos divórcios são iniciados por mulheres? Mulheres sempre foram hipergâmicas e a maioria estava casada com homens beta pelos quais não sentiam atração. O que mudou para aumentar o divórcio? Advogados de divórcio, como qualquer outro grupo profissional, buscam condições favoráveis aos negócios. O que os diferencia de engenheiros ou vendedores é que a. Sabem exatamente como influenciar o sistema legal,
contornando eleitores e a Constituição, garantindo mais receita. E B, o que os beneficia é prejudicial à sociedade, e especialmente às crianças. Quando eles coludem com feministas raivosas que dizem que 90% dos homens deveriam ser exterminados, o resultado é catastrófico. O conceito de divórcio sem culpa por si só não é injusto. Conceitos de divisão de bens e pensão podem ser justos em caso de erro grave do marido. Porém, a combinação de divórcio sem culpa com divisão de bens e pensão é extremamente injusta e suscetível a abusos. A ideia de que ela pode deixar o casamento, mas ele deve pagar por anos, mesmo não desejando destruir a união, é uma injustiça que não deveria ocorrer em qualquer democracia avançada. O homem deve pagar mesmo se a mulher tiver um caso extraconjugal, possivelmente até cobrindo despesas psiquiátricas dela. Alegações feministas de que mulheres sofrem com o divórcio escondem o fato de que ela pediu a separação. Defensores da pensão afirmam que a mulher não deve ver redução no padrão de vida, mas é aceitável que o homem veja redução mesmo não querendo o divórcio? Mas o pior ainda é o Bradley Amendment, criado pelo senador Bill Bradley em 1986, que persegue implacavelmente os homens pelos já altos percentuais de pensão, confisca passaportes e os prende sem devido processo por atraso nos pagamentos, mesmo devido à perda de emprego durante recessão. Campanhas midiáticas sobre pais inadimplentes permitiram às feministas ocultar que foram as mulheres que terminaram os casamentos, eliminando o benefício da criação dos filhos por ambos os pais e ainda exigindo pensão altíssima, grande parte não indo para a criança, de ex-maridos que não queriam divórcio, sob pena de prisão. O processo legal utiliza os filhos como peões para extrair um fluxo ampliado de pensão para a mãe. A tática de alegar é pelo bem das crianças fecha qualquer questionamento sobre o uso dos filhos como peões, ignorando que a mãe que inicia o divórcio coloca o bem-estar das crianças em baixa prioridade. Hoje, muitos homens de classe média, cidadãos exemplares, foram submetidos a divórcios contra sua vontade, tiveram filhos retirados, pagam pensão mascarada de alimentos tão alta que muitos vivem em carros ou com parentes e, após perda de emprego, são presos por falta de dinheiro. Se 10 a 30% dos homens americanos estão em condições em que 70% ou mais de sua renda é confiscada sob ameaça de prisão, eles não têm incentivo para criar empresas ou inventar tecnologias. Ter 10 a 30% dos homens desincentivados assim é prejudicial à economia e constitui uma versão moderna de escravidão. Muitas vezes os filhos nem são biologicamente deles. O que antes era a base da sociedade, uma tradição solene que beneficiava igualmente homens e mulheres, silenciosamente se transformou sob a interferência nociva de feministas, advogados de divórcio e esquerdistas em um arranjo chocantemente desigual, onde o homem se torna oficialmente um cidadão de segunda classe, sujeito a uma infinidade de riscos sádicos e impostos. Como resultado, a palavra casamento nem deveria ser usada, dado o conjunto de mudanças que tornou o arranjo praticamente reconhecível em relação aos ideais originais. As taxas de suicídio dos homens em divórcio chegam a 20%, e todos nós conhecemos algum homem que ou cometeu suicídio ou admite ter considerado seriamente fazê-lo durante a desumanização que enfrentou, mesmo querendo preservar a união. Desnecessário dizer que isso viola a Constituição do ZIWA em muitos níveis e é incompatível com os valores de qualquer democracia avançada que se orgulha de liberdade. Existe efetivamente um Estado sombra tirânico de esquerda operando dentro das fronteiras do ZIWA, mas totalmente fora da Constituição, capaz de submeter um homem a horrores mais dignos da Coreia do Norte do que do ZIWA. Mesmo que ele não quisesse sair do casamento, não quisesse se separar de seus filhos e não quisesse perder o emprego. Qualquer homem desprevenido pode ser sugado por esse estado sombra. Quem acredita que famílias com 2 pais são importantes para a continuidade de uma civilização avançada deve focar no crescimento explosivo da receita de advogados de divórcio, supervisores de tribunais e organizações feministas ao longo do último quarto de século. Para que a sociedade ocidental sobreviva, essas receitas deveriam ser reduzidas a 1/10 do que são atualmente, que seria o caso se os elementos que violam a Constituição fossem revogados.
O casamento não é mais uma porta de entrada para a companhia feminina, como discutiremos mais adiante. Por esse motivo, não posso recomendar o casamento, em seu estado moderno, a qualquer jovem vivendo no ZIUA, Reino Unido, Canadá ou Austrália. Simplesmente existem muitas variáveis fora do seu controle que podem arruinar catastroficamente suas finanças, emoções e qualidade de vida. No mínimo, ele deve garantir que ter filhos seja o objetivo mais importante de sua vida. Caso contrário, não há motivo suficiente para entrar nesse contrato. Se esse objetivo for confirmado, ele deve pesquisar, conversando com alguns homens divorciados sobre as leis e maus tratos que sofreram e assistir a algumas audiências de divórcio no tribunal local. Após adquirir essa informação, se ainda quiser correr o risco, deve casar-se somente se puder atender às seguintes 3 condições, nenhuma podendo substituir as outras 2. 1. A mulher deve ganhar o mesmo que ele ou mais. 2. Ele deve ter um acordo pré-nupcial bem formalizado, com advogados de ambos os lados, mesmo que um pré-nupcial não afete o pior aspecto da lei do divórcio, pensão alimentícia como disfarce de pensão oculta e possível prisão. 3. Ele deve ser altamente competente em práticas de sedução, também conhecidas como game, e poder gerenciar o relacionamento com sua esposa sem esforço. Mesmo isso representa uma carga considerável, como veremos mais adiante. Ainda há riscos substanciais, mas pelo menos eles são parcialmente reduzidos nessas condições. Se o casamento for um objetivo muito importante para um jovem, ele deve considerar seriamente expatriar-se para um país em desenvolvimento, onde, ironicamente, pode ter um padrão de vida mais alto do que no ZIUA após ajustar pelo risco de divórcio. Resumindo, as diferenças entre casamento 1.0 e casamento 2.0 são: A. Divisão de bens e pensão sem culpa, onde o cônjuge abandonado deve pagar se ganhar mais, mesmo que não queira o divórcio, mesmo que seja vítima de abuso ou traição ou adultério. Há casos raros de mulheres de alta renda caindo nessa armadilha. B. Mulheres casando após terem 5 ou mais parceiros sexuais, em comparação com apenas 0 ou 1 antes. Isso dificulta a formação de vínculo com o marido. C. Mulheres casando em idade em que poucos anos de sua beleza máxima restam, comparado a uma década ou mais sob casamento 1.0. D. A guarda dos filhos quase nunca é concedida ao homem, então ele perde seus filhos por motivos sem culpa. Culturas tradicionais promoviam o casamento com tanta precisão que a maioria das pessoas hoje nem ousa questionar se as verdades tradicionais ainda se aplicam. Por isso, hostilidade frequentemente surge apenas por tentar abordar o tema de que o casamento não é mais o mesmo. Todos, desde mulheres a conservadores sociais sádicos, até os próprios pais de um jovem, pressionam e envergonham-no a casar por razões que nem conseguem articular e condenam seu pedido de pré-nupcial, sem interesse em aprender sobre as leis altamente desiguais e cuidadosamente ocultas que ele enfrentaria caso sua esposa o divorciasse sem motivo aparente. Mas alguns homens atentos à sua própria preservação estão percebendo isso e evitando o casamento. Segundo muitas estimativas, 22% dos homens resolveram evitar o casamento. Então, o que acontece a uma sociedade que torna o casamento pouco atraente para pelo menos 20% dos homens? As mulheres estão muito mais interessadas no casamento do que homens. A lógica simples de oferta e demanda nos diz que a instituição do casamento monogâmico requer pelo menos 80% de participação masculina para ser viável. Quando a participação masculina cai abaixo de 80%, todas as mulheres estão em sério problema, já que agora há 100 mulheres competindo por cada 80 homens, agravado pelo fato que a fertilidade feminina decai mais rápido que a masculina. Isso gera grande estresse entre a população feminina solteira. No passado, a mão firme da mãe e avó sabia que a beleza da jovem era temporária e que o homem mais sedutor não era o melhor marido, garantindo que a garota se casasse com alguém de durabilidade a longo prazo. Agora que essa orientação foi removida, graças ao feminismo, essas mulheres se mostram ineficazes na vida amorosa, perseguindo machos alfa até os 34 ou 36 anos, quando sua atratividade despenca e nem os beta anteriormente rejeitados se interessam. Essa queda acentuada em suas prospecções com os homens é conhecida como momento Wile Coyote, e as mulheres de antes tinham muitas redes de segurança que as protegeriam desse destino. A tentativa da mídia feminista de normalizar a cougarhood é evidência de desespero para vender o fracasso como algo desejável,
o que nunca se tornará mainstream devido às realidades biológicas. As mulheres frequentemente protestam que um alto número de parceiros sexuais não deveria ser negativo para elas, enquanto para os homens não é um problema. Mas isso é manifestação de solipsismo. Um passado sexual complexo pesa contra as mulheres, mesmo que funcione a favor dos homens, devido aos gatilhos naturais de atração sexual de cada gênero. Um sábio disse uma vez: uma chave que abre muitas fechaduras é uma chave valiosa, mas uma fechadura que pode ser aberta por muitas chaves é uma fechadura inútil. A grande ironia é que o feminismo, em vez de melhorar a vida das mulheres, eliminou as redes de proteção de mãe e avô que as teriam poupado de enfrentar o momento Wile Coyote. Então, o feminismo colocou a mulher média em mais uma área em risco. Game, atração e sedução aprendida. As 4 sereias e as mudanças legais promovidas pelas feministas para obstruir homens beta criaram um ambiente no qual os homens inventaram técnicas e estratégias para se adaptar ao mercado mais desafiador, superando suas próprias expectativas. Isso é uma tecnologia disruptiva por si só. Todos conhecemos um homem que não é bonito nem rico, mas tem sucesso incrível com mulheres, parecendo possuir instintos naturais que parecem mágicos. Como ele consegue isso? Críticos com interesse no status quo atual buscam distorcer o conceito de game, e a presença de muitos charlatões não ajuda, mas, em definição, as qualidades que tornam um homem atraente para mulheres são habilidades aprendíveis, que melhoram com prática. Uma vez aprendidas, um homem é indistinguível de alguém com talentos naturais nessa área. Se ele decide usar essas habilidades para um relacionamento sólido ou múltiplos breves, depende inteiramente dele. O tema é vasto, mas, resumidamente, a era da internet permitiu que comunidades de homens compartilhassem conhecimentos testados e refinados. Por exemplo, um especialista em conhecer mulheres durante o dia, outro em escalada sexual passo a passo, outro em criar amor duradouro, etc. O conhecimento coletivo cresceu e evoluiu, e surgiu toda uma indústria para ensinar as escolas de game. Homens que compreendem os conceitos, uma minoria, e aqueles capazes de reconstruir sua personalidade e lidar com rejeições, uma minoria ainda menor, podem se tornar mais atraentes que a grande maioria de homens desprevenidos. Embora a implementação de Pick-up Artist, ou PUA, seja mais divulgada, os princípios são igualmente valiosos para homens em relacionamentos monogâmicos de longo prazo. Uma das lições mais valiosas é perceber que o que mulheres dizem que um homem deve fazer, muitas vezes é o oposto do que realmente traz sucesso. Por exemplo, ser carente e submisso é exatamente o comportamento errado. Ser dominante, provocador, divertido e assertivo é o ideal. Outro aprendizado é saber quando não levar as palavras da mulher ao pé da letra. Muitas declarações são testes para avaliar se o homem permanece congruente em sua personalidade alfa, onde a mulher espera que ele não obedeça prontamente. Reações feministas de rotular homens como misóginos também não devem ser consideradas racionais. É apenas uma forma de desviar responsabilidade e não merece mais atenção que uma criança de 10 anos fazendo birra. Muitos homens levam essas ofensas a sério, prejudicando direitos e dignidade masculinos. Sucesso em internalizar o game exige um pensamento fora da caixa, no topo da pirâmide de Maslow. Na minha experiência, 80% dos homens e 99,9% das mulheres são incapazes de compreender seu valor. Muitas mulheres e alguns homens criticam o game sem entender minimamente do que se trata e como beneficia ambos os sexos. Grande parte do que sabem envolve argumentos falsos, falta de pesquisa básica e insegurança. Para quem busca aprender, há uma regra: usar o conhecimento de forma ética, visando criar relacionamentos mutuamente satisfatórios. Não é moral maltratar mulheres, mesmo que elas tenham feito o mesmo a muitos homens. Homens devem agir com nobreza, mesmo que mulheres não o façam. Homens gentis podem prosperar se dominarem o game. Feminismo como misandria e projeção desenfreada. A regra geral das interações humanas é julgar pessoas ou grupos por suas ações, não palavras. As ações das feministas revelam que sua ideologia busca a igualdade onde as mulheres estão em posição de desvantagem, desviando a atenção das áreas em que já estão em posição favorável: sistema judicial, cotas, mídia, ambientes sociais e etc. Elas inventam estatísticas para sustentar a narrativa ridícula de opressão feminina.
O feminismo teve objetivos nobres, como voto, igualdade educacional e acesso ao trabalho. Mas após atingir e superar essas metas, as ativistas não quiseram perder relevância. Agora, pressionam incessantemente por leis discriminatórias contra homens, constitucionalmente questionáveis e cruéis, e programas sociais que desvalorizam os papéis de maridos e pais, substituindo-os por benefícios pagos por impostos. Como é lucrativo hoje alegar vitimização, um bom indicador é se críticas ao opressor poderiam ser feitas caso os papéis fossem invertidos. Há um imenso duplo padrão sobre o que mulheres e homens podem dizer sobre si. Isso revela uma das profundezas mais sombrias da mente humana. Quando um grupo se vê como vítima, pode racionalizar qualquer mal contra os seus opressores percebidos. O pensamento coletivo cada vez mais rígido, que impõe uma narrativa sempre crescente de vitimização, garante que a projeção se torne um modo normal de pensamento misandrético. A palavra misógino se expandiu a tal ponto que se tornou a resposta pavloviana a qualquer coisa que uma feminista se sinta mal, mas não consiga articular de maneira adulta. Isso revela o preconceito de gênero projetado pela feminista em questão, que neste caso é misandria. Por exemplo, um homem mais velho namorando mulheres 10 anos mais novas também é chamado de misógino pelos amargurados mais velhos. Não por preconceito de idade, mas por misoginia. Um homem que se recusa a achar mulheres obesas atraentes também é misógino, assim como homens gays que não gastam dinheiro com mulheres. A não conformidade masculina rotulada como misoginia torna-se então uma reação a anos de misandria não contestada que ele recebeu primeiro, quando não nutria tais sentimentos. Chute um cachorro amigável vezes suficientes e ele se tornará um cachorro agressivo. Existem leis como a Violence Against Women Act, que declara de forma explícita que a violência contra mulheres é muito pior do que contra homens. O VAWA difere das leis comuns de agressão, porque sob esta lei, um homem pode ser removido de sua casa à força se a mulher fizer uma só ligação. Nenhum devido processo é permitido e os direitos constitucionais do homem são ignorados. Ao mesmo tempo, metade de toda a violência doméstica é praticada pela mulher contra o homem. A esposa de Tiger Woods o agrediu com um objeto contundente e arranhou seu rosto sendo aplaudida por feministas, num vai garota típico. A projeção pode normalizar a barbárie. A legislação sobre estupro também ignorou a Constituição dos Estados Unidos, deixando o homem culpado até provar sua inocência, enquanto a mulher acusadora não enfrenta penalidade por enviar um homem falsamente à prisão por 15 anos, onde ele próprio poderá ser estuprado. O caso Duke Lacrosse foi um exemplo proeminente desse abuso, mas centenas de outros ocorrem anualmente nos Estados Unidos. As leis foram alteradas para que a vítima tenha 1 mês para decidir se foi estuprada, e tal flexibilidade previsivelmente leva a situações em que a mulher relata estupro só para não ter que contar ao marido que a traiu, até se tornar financeiramente vantajoso divorciá-lo. 40 a 50% de todas as acusações de estupro são falsas, mas as feministas preferem prender dezenas de homens inocentes a deixar um culpado escapar, exatamente o oposto do que a jurisprudência constitucional exige. Inacreditavelmente, a situação piora ainda mais. Pesquisas mostram que há algo que os homens temem ainda mais do que ser estuprados: ser traídos. Homens veem a traição como a violação e traição suprema, mas existe um movimento entre feministas para consagrar o direito da mulher cometer adultério e usar os recursos do marido para fazer ele acreditar que a criança é dele. Essas misandrias ainda querem proibir o direito do homem de testar a paternidade de uma criança. Resumindo, se uma mulher tem dúvidas sobre um caso alguns dias depois, ela pode, sem penalidade, arruinar financeiramente um homem e enviá-lo à prisão por 15 anos. Essas feministas consideram isso aceitável. Ao mesmo tempo, embora os homens considerem ser traídos pior do que ser estuprados, as feministas querem facilitar a traição impedindo testes de paternidade. Já possuem leis que obrigam o homem, em caso de divórcio sem culpa, a pagar pensão para uma mulher que o traiu. Isso é puro mal, comparável às piores tiranias do século passado. A misandria moderna disfarçada de feminismo é sem igual à ideologia mais hipócrita do mundo atual. As leis de uma sociedade são o DNA da sociedade. Uma vez corrompidas, o DNA social é contaminado e mutações sociais logo surgem. Homens foram mortos por causa do feminismo. Filhos e pais foram separados à força por ganho financeiro via feminismo. A escravidão voltou ao Ocidente através do feminismo.
Com todas essas leis misandréticas, pode-se afirmar que a misandria é o novo Jim Crow. Linguagem de humilhação e projeção como substituto do debate racional. Como discutido anteriormente, qualquer questionamento legítimo e educado sobre a imparcialidade do sistema legal e da mídia em relação aos homens é rapidamente respondido com misógino ou perdedor. Vamos analisar esses exemplos de linguagem de humilhação e por que as misandrias temem debates legítimos. Contrariando suas acusações incessantes de misoginia, palavra que muitas feministas ainda soletram errado, a realidade é que a maioria dos homens trata mulheres com um cavalheirismo e as coloca em pedestais. Todos os dias vemos homens dispostos a defender mulheres ou fazer favores a elas. Há infinitamente mais cavalheirismo do que misoginia na população masculina. Por outro lado, vemos declarações anti-homens feitas por feministas, presumindo que todos os homens são monstros culpados pelos crimes de alguns poucos do mesmo gênero. Quando feministas conhecidas afirmam abertamente que 90% da população masculina deveria ser exterminada, a acusação de misoginia é uma manifestação pura da projeção misândrica delas. Sobre a acusação de ser um perdedor que não consegue sexo, a observação do mundo real mostra que os homens com pouca experiência sexual são os que colocam mulheres em pedestais, enquanto os experientes não o fazem. Ter relações com muitas mulheres não aumenta o respeito por elas, exatamente o oposto do que afirmam as feministas. Novamente, essa acusação de perdedor é apenas a frustração psicossexual projetada pelas feministas, surpresas que seu ódio contínuo aos homens não se transforma magicamente em amor por elas. O fato de que as misândricas permanecem pouco contestadas explica por que não expandiram seu arsenal de veneno além dessas duas projeções. Apesar da explicação sobre essa resposta pavloviana previsível, comentários ainda usarão essas ofensas, provando o ponto que tentam silenciar. Elas simplesmente não conseguem se conter e não discutem racionalmente. Os homens devem compreender a razão dessas limitações e não se intimidar. Lembre-se, deve-se levar isso tão a sério quanto se um garoto de 10 anos dissesse algo, e não permitir que uma feminista escape de algo que um homem não poderia. Elas queriam igualdade, certo? Feminismo como misoginia genuína. A maior misoginia real foi causada inadvertidamente pelas feministas. Ao incentivar falsas acusações de estupro, desvalorizam a credibilidade de todas as denúncias, prejudicando vítimas reais. Ao desumanizar ex-maridos e usar filhos como peões, dão maus exemplos e fazem com que filhos ressentam suas mães. Ao acusar homens de misoginia sem motivo, criam ressentimento onde antes não havia. Ao justificar traição e violência doméstica feminina, incentivam homens antes dóceis a reagirem em desespero. Um exemplo claro do retrocesso da misandria é a destruição do casamento e a promoção do mito Sex and the City Cougar. O casamento monogâmico mascarava a diferença entre homens alfa e beta, assim como a atração feminina antes e depois do momento Wile E. Coyote. Seduzindo mulheres com a ideia de que vida sexual promíscua após 35 anos é válida, muitas mulheres de 30 e poucos anos percebem que atraem muito menos atenção masculina que mulheres 10 anos mais jovens. O feminismo vendeu um código moral incompatível com suas realidades físicas e mentais, causando grande tristeza. Mais importante, as feministas desvalorizaram áreas tradicionalmente de expertise feminina, educar a próxima geração, enquanto valorizavam apenas áreas masculinas, escritório, militar, promiscuidades, dizendo às mulheres que duplicar resultados masculinos era superior. Dizer às mulheres que imitar mães e avós é menos valioso que imitar homens soa misogino. E, sem surpresa, apesar de todas essas liberdades, as mulheres estão mais infelizes do que nunca. Como a situação se tornou tão ruim? Certamente as feministas não são tão poderosas sozinhas. Conservadores sociais, cavaleiros brancos e homens afeminados. Não seria correto concluir que as misândricas criaram isso sozinhas. Homens que acreditam ingenuamente que ser servil às feministas os beneficiará em afeto feminino também são culpados. O cavalheirismo existiu por séculos, visto em todas as grandes civilizações, e aumentava as chances de casamento. Antes da era moderna, conquistar a mão de uma jovem envolvia os seus pais, cuja aprovação era essencial. Mostrar aos pais que colocaria a filha em um pedestal podia convencê-los. A própria jovem não era a principal audiência, pois a atração sexual raramente era despertada pelo cavalheirismo, como o game mostra. Portanto, muitos homens permanecem presos à ideia ultrapassada de que cavalheirismo e servilidade extrema são caminhos para o sexo.
Apesar da realidade moderna, decisões sexuais femininas não são mais controladas pelos pais e frequentemente são casuais. Seja religioso ou conservador social, ou afeminado, esquerdista, o comportamento é o mesmo e o termo white knights se aplica. O cavaleirismo diante das estrionices feministas leva esses homens a prejudicar outros homens para agradar mulheres que nunca se interessariam por eles. Por isso, há um acordo peculiar entre conservadores sociais e feministas quando surge a oportunidade de punir homens. Muitos homens apoiam a prisão de inocentes por falsas acusações de estupro ou perda de emprego causando pensão alimentícia, apenas para evitar desaprovação feminina, assumindo erroneamente que feministas radicais representam todas as mulheres. Por essas razões, depois das feministas radicais, os cavaleiros brancos são os segundos mais responsáveis pela misandria na sociedade ocidental. A mulher média não trama denegrir homens, ela só apoia quem está ganhando, agora o lado da misandria. Mas os homens que a colocam em um pedestal realizam ações sujas contra outros homens, esperando o reconhecimento das feministas. Por isso, há uma hierarquia de zelo misândrico que é feminista radical, vírgula, pedestalizador ou cavaleiro branco, vírgula, mulher média. Por razões descritas, mesmo declarar que muitos homens contribuem mais para a misandria que a mulher média não impede que feministas rotulem artigos como este de misóginos. Por fim, os conservadores religiosos que pregam a santidade do casamento enquanto ignoram a distorção legal que incentiva o divórcio foram expostos por sua hipocrisia e cegueira voluntária. O que consideram mais importante foi destruído sob seus narizes e ainda não entendem por quê. Nenhum outro grupo de interesse dos Estados Unidos falhou tão completamente em sua própria missão declarada. Ser enganado para acreditar que o casamento gay ameaça o casamento tradicional, enquanto ignoram mudanças legais que incentivam o divórcio, que realmente destrói o casamento, é tão grave quanto um astrônomo ignorar a existência da Lua. Não são os conservadores os que deveriam compreender que incentivos determinam comportamento? Um artigo digno de The Onion poderia se chamar Conservadores sociais buscam cuidadosamente manter 100% de fracasso na promoção de sua agenda. Por que não existe um movimento pelos direitos dos homens? Neste ponto, os leitores podem estar se perguntando: por que não ouvimos nada sobre isso? De fato, é uma pergunta válida, e a resposta está nos fundamentos da psicologia masculina. A maioria dos homens beta prefere morrer a ser chamado de perdedor por mulheres. Homens alfa, é claro, sabem que não devem levá-lo ao pé da letra. Os White Knights também se juntam ao coro de humilhar outros homens, pois acreditam, erroneamente, que isso os aproxima de satisfazer seus desejos. Portanto, um homem injustamente arruinado enfrenta a perspectiva de ser humilhado por mulheres e por uma grande parte dos homens se protestar contra a injustiça. Isso o mantém sofrendo em silêncio, o levando a uma morte precoce. Temos milhões de jovens dispostos a morrer em batalha para defender os valores consagrados na Constituição dos Estados Unidos, mas não vemos protestos de sequer 100 homens divorciados contra o tratamento flagrantemente inconstitucional que receberam. A destruição da família de 2 pais, incentivando comportamentos imorais nas mulheres, representa pelo menos uma ameaça à segurança e prosperidade americanas, tão grande quanto qualquer coisa que tenha saído do Afeganistão, Paquistão, Irã ou Arábia Saudita. Homens com medo de ser a roda que range, mesmo após perderem filhos e bens presentes e futuros, contribuem fortemente para o status quo vigente. Homens alfa não têm incentivo além do altruísmo para agir, já que se beneficiam do clima atual. Portanto, meu altruísmo se limita a expor essas ideias. Qualquer movimento sério precisaria iniciar 1 ou 2 think tanks para produzir relatores de pesquisa, simpósios e recomendações políticas específicas. Advogados de divórcio que tenham abandonado o lado sombrio precisariam ser recrutados como especialistas. Painéis televisivos deveriam ser realizados em escolas de medicina, negócios e engenharia de ponta, onde jovens prestes a iniciar carreiras lucrativas se aproximam da idade do casamento, mas não sabem nada sobre a lei. Documentários precisariam ser produzidos, vítimas proeminentes como Mel Gibson, Paul McCartney,
Hulk Hogan e Tiger Woods seriam recrutados como porta-vozes, e protestos visíveis em frente aos tribunais de divórcio deveriam ser organizados. Na era das redes sociais e ferramentas virais, tudo isso seria relativamente fácil, considerando quão rapidamente grupos de esquerda montam estruturas similares, mesmo para causas obscuras. No entanto, tudo o que existe atualmente são autores de direitos do homem, MRAs, que mantêm alguns sites e trocam informações em blogs. Algo é melhor do que nada. É o elogio mais generoso que se pode fazer aos esforços deles. Este artigo, apresentado aqui no The Futurist, provavelmente é a maior análise sobre o tema até hoje, mesmo não sendo um site dedicado ao assunto e eu não ser o autor principal. Portanto, não haverá um verdadeiro movimento pelos direitos dos homens em um futuro próximo. A bolha da misandiria será estourada por milhões de forças de mercado. A fissura da civilização. Ao examinar todas as falhas das sociedades modernas e as leis que as agravam, torna-se evidente que existem dois campos do pensamento jurídico que determinam se nossa civilização continuará a evoluir ou apenas ciclicamente oscilará. Estes dois campos legais são: A. O tratamento dos direitos de paternidade. B. O tratamento do devido processo em acusações de estupro. O cérebro humano está programado para valorizar o bem-estar das mulheres, muito mais do que o dos homens, por razões que outrora eram válidas, mas não mais. Por isso, estender o devido processo a um homem falsamente acusado de estupro não desperta interesse significativo entre pessoas que, de outro modo, valorizam o devido processo. Da mesma forma, há pouca resistência às leis feministas que retiraram todos os direitos de paternidade dos pais. O pai não é visto como valioso, nem digno de direitos, como vimos acima. Estes dois campos de lei são exatamente onde a sociedade decidirá se ascenderá ou declinará. Todos os outros assuntos políticos secundários, imigração, relações raciais ou mesmo terrorismo, não são tão importantes, pois nenhum deles tem o poder de destruir uma sociedade inteira do jeito que estas leis podem. A tese econômica. Tetos e pisos de vidraça. Os misândricos gritam sobre um suposto teto de vidraça de sexismo generalizado que explicaria por que 50% dos CEOs de grandes empresas não são mulheres. O que nunca mencionado é o igualmente válido piso de vidraça em que vemos que 90% das prisões, suicídios e lesões ocupacionais graves são de homens. Se esses resultados são consequência das ações ou escolhas de homens que os sofrem, não seria a mesma razão que determina quem sobe acima do teto de vidraça? A incapacidade dos misândricos de abordar essas realidades de boa-fé nos revela algo, mas não tudo, sobre seu irracional senso de direito. Um dos mitos mais desonestos é a alegação de que mulheres ganham apenas 75% do que homens ganham pelo mesmo trabalho. Vamos desmontar esse mito mostrando por que é lucrativo e sedutor para eles divulgar essa crença falsa. É verdade que, em média, mulheres ganham menos por ano do que homens. Também é verdade que jovens de 22 anos ganham menos que pessoas de 40 anos. Por que o segundo caso não é considerado discriminação etária, enquanto o primeiro é apontado como discriminação de gênero? Se mulheres realmente ganhassem menos por fazer exatamente o mesmo trabalho que um homem, qualquer CEO não sexista poderia superar a concorrência contratando apenas mulheres, economizando 25% em salários em relação aos concorrentes. Vamos acreditar que todos os grandes CEOs e conselhos de administração são tão sexistas a ponto de sacrificar bilhões de dólares de lucro? Quando a diretora de responsabilidade social corporativa de uma congregação de freiras escreveu para T.J. Rogers, CEO da Cypress Semiconductor, sugerindo que sua empresa deveria ter mais mulheres no conselho, Rogers respondeu com uma carta explicando por que a busca pelo lucro não podia acomodar tal correção política. Que uma congregação de freiras pague um salário à prova de recessão para alguém como diretor de responsabilidade social corporativa é, por si só, um exemplo de existência privilegiada, e eu não sabia que conventos agora avançavam crenças marxistas seculares. Além disso, mulheres empreendedoras poderiam contratar outras mulheres e superar negócios dominados por homens, se essa diferença salarial existisse, mas não vemos isso acontecendo em nenhum país do mundo. As forças de mercado corrigiriam tais distorções na remuneração feminina se realmente existissem, mas não existem,
E quem afirma que existem não só demonstra extrema iliteracia econômica, como ainda irrita mulheres igualmente iletradas com uma injustiça inexistente. Mulheres que realmente foram CEOs de empresas públicas nunca afirmaram que há uma conspiração para pagar menos que o valor do seu trabalho. Estou disposto a aprovar leis para garantir que 50% de todos os CEOs da Fortune 500 sejam mulheres, se também for legalmente exigido que 50% das prisões sejam de mulheres e 50% dos empregos que envolvam trabalho com máquinas pesadas, exposição ao ar livre em condições adversas, inalação de produtos tóxicos ou enfrentar criminosos perigosos também sejam ocupados por homens. Justo é justo. Alguém interessado? A mancessão e a she economy, economia feminina. Eu seria o primeiro a celebrar se o sucesso econômico das mulheres fosse apenas baseado no mérito. Para muitas, mas grande parte se deve não a forças de mercado ou meritocracia, mas à corrupção política e ideológica. Na recente recessão e na recuperação sem empregos, a taxa de desemprego masculina continua muito maior que a feminina. Se fosse apenas por forças de mercado, tudo bem. No entanto, grupos feministas pressionaram para que fundos de estímulo do governo fossem direcionados para aumentar o emprego feminino em detrimento de assistência a homens. A administração Obama atendeu prontamente, realizando uma transferência forçada de riquezas mesmo que não fosse o melhor uso econômico do dinheiro. Maria Shriver, mulher extremamente privilegiada por sua riqueza herdada e pela fortuna do marido, publicou recentemente A Woman's Nation, The Shriver Report, orgulhando-se de como as mulheres superavam os homens economicamente. O relatório está cheio dos padrões típicos de mitos feministas e estatísticas falhas, como o mito de que mulheres são subpagas, além de declarações sexistas como mulheres são melhores gestoras. Imagine um homem dizendo algo ao contrário. Também evidencia a iliteracia econômica e a crença de que empresas existem para engenharia social em vez de gerar lucro. Discutir se a alíquota máxima deveria ser 35% ou 39,6% é mesquinho diante disso. Além disso, encarcerar homens desempregados consome muito dinheiro público. Mover mais homens de produtores de impostos para consumidores de impostos causa um duplo prejuízo ao orçamento governamental. Da próxima vez que alguém disser que os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, lembre-se de que muitos desses homens apenas perderam seus empregos e foram divorciados contra sua vontade. Enquanto isso, as mulheres se divertem. A bolha do governo. Embora a distribuição do setor público versus setor privado não seja fortemente correlacionado ao gênero, torna-se relevante quando se considera mulheres ganhando mais de $100 mil. Considerando salários mais benefícios, o setor público superou o privado nesta década. Será que a produtividade do funcionário público típico cresceu tanto assim? Os contribuintes estão recebendo valor pelo seu dinheiro? A tese econômica avançada: transferência de riqueza e desvalorização do homem. Tributos e consumo de recursos. A grande maioria dos impostos da Previdência Social é pago por homens, mas os benefícios são coletados majoritariamente por mulheres, dado que elas vivem, em média, 7 anos a mais. Isso por si só não é preocupante. Contudo, o fato de as mulheres consumirem 2/3 de todos os gastos com saúde nos Estados Unidos, cerca de $2,5 trilhões por ano, em grande parte financiados por homens, merece debate. É natural que as mulheres necessitem de mais cuidados médicos, especialmente por causa da maternidade. Mas, historicamente, o homem financiava isso apenas para sua esposa, não para toda a comunidade feminina. Além disso, a profissão da saúde emprega uma enorme quantidade de mulheres, não apenas em funções de valor agregado como enfermagem, mas também em cargos administrativos e burocráticos. Quase todos os gastos governamentais, de Medicare, Obamacare, programas de bem-estar, empregos no setor público para mulheres, até a expansão da população carcerária, constituem ou uma transferência líquida de riqueza de homens para mulheres, ou um efeito colateral da destruição do modelo tradicional de casamento. Em ambos os casos, o feminismo é apontado como o agente. Gastos do governo federal. Os gastos não relacionados à defesa aumentaram constantemente desde 1960. A redução dos gastos com defesa, longe de ser um dividendo de paz devolvido ao contribuinte, foi usada para financiar mais programas sociais.
É questionável se a população americana recebe melhor governança não defensiva em 2010 do que em 1960, apesar do preço mais alto, a maior parte desse aumento sendo atribuída direta ou indiretamente ao feminismo. Somando-se o desperdício nos governos estaduais e municipais, parece que cerca de 20% do PIB é gasto apenas para que o governo atue como substituto do casamento tradicional, sem, no entanto, ser um substituto eficaz. Vale lembrar que os homens contribuem com 70% a 80% de todos os impostos. O cavalo de Troia socialista. A esquerda encontrou um perfeito cavalo de Troia para expandir o Estado tirânico. Feministas podem pressionar pela transferência de riqueza de homens para mulheres e da iniciativa privada para o governo, sabendo que rotular qualquer questionamento como misoginia silencia muito mais eficazmente do que qualquer militante socialista. Conservadores são especialmente vulneráveis a esse tipo de pressão. Muitos abandonam seus princípios em prol de políticas socialistas, quando estas são apresentadas como o cavalheirismo, cujo questionamento é imediatamente taxado de misoginia. Contudo, há indícios de que a arrecadação fiscal em estados como CA, NY, LJ e MA já atingiu saturação. Aumentos de imposto além desse ponto podem reduzir em vez de aumentar a receita, e o aumento das taxas federais a partir de 1 de 2011 poderia provocar outra recessão, desta vez sem poder transferir os custos para homens já empobrecidos. O contrato entre os sexos. Um homem solteiro não precisa de muito para sobreviver. A maioria poderia se manter com 2 meses de trabalho ao ano. Trabalhar mais do que o necessário tinha sentido, na busca por uma esposa, uma casa, filhos e status social. O homem canalizava 80% a 90% de sua produção para o Estado, o empregador e a família, mas recebia em troca família e prestígio, tornando-o satisfeito com o arranjo. Com o surgimento das 4 sereias, mulheres passaram a buscar apenas os homens alfa, ignorando os beta. Homens beta que seguiam vidas produtivas e conformes às regras sociais foram enganados. Homens que prosperaram sob as regras de 2 décadas atrás sentem-se traídos pelas regras atuais, reduzindo sua disposição de sustentar uma sociedade que depende fortemente de sua produtividade e engenhosidade. Mulheres acreditaram que poderiam se libertar de todas as obrigações tradicionais, apenas para descobrir que estão mais infelizes, enquanto homens continuariam a cumprir todas as obrigações tradicionais, financiando e protegendo mulheres sem receber a gratidão devida. Consequências sociais. Quando o papel do marido e do pai é desvalorizado e o Estado assume funções que antes eram da família, surgem efeitos devastadores. Exemplo: a comunidade afro-americana em Detroit, onde o preço médio das casas caiu de $98 mil em 2003 para apenas $14 mil. A perda não é devida apenas à migração industrial. Cidades como Baltimore, Oakland, Cleveland e Filadélfia estão em situação semelhante. O mesmo padrão ameaça a classe branca pobre, como na Grã-Bretanha, e cidades como Los Angeles aproximam-se da detroitização. A segurança física da sociedade depende do equilíbrio entre homens agressivos e homens protetores. À medida que mais homens são excluídos do mercado de trabalho, o crime se torna uma alternativa, e até homens educados podem se rebelar. O resultado é menos disposição para proteger, incluindo policiais que se sentem injustiçados, tornando a segurança pública vulnerável. Conclusão: patriarcado versus feminismo. O patriarcado funciona porque homens e mulheres cooperam com base em forças complementares. O feminismo falha, porque incentiva comportamentos imorais nas mulheres, desgastando até mesmo a chivalaria dos homens beta, tornando ambos os gêneros menos satisfeitos. A maternidade solteira é subsidiada, assim como a solteirista feminina, criando uma sociedade insustentável. Deslocamento populacional. Hoje a sociedade vê mulheres como empoderadas e independentes, mas elas dependem pesadamente de impostos pagos por homens, de um Estado que extrai pensão e pensão alimentícia, de infraestrutura mantida por homens, de tecnologias inventadas por homens e de segurança provida por homens. A questão é: o que a sociedade realmente recebeu dessa população feminina, que é uma das mais privilegiadas da história humana? Agora, para deixar claro,
Eu acredito que uma mulher deva poder decidir quantos filhos terá, ou mesmo se terá algum. No entanto, uma mulher idosa sem filhos não deveria poder extrair recursos dos filhos de outras mulheres. Justo a justo. E a obrigação das pessoas em idade produtiva de sustentar os idosos não deve ser socializada para subsidiar mulheres que escolheram não se reproduzir. Vamos pegar um exemplo hipotético de 3 mulheres solteiras de 20 anos, uma feminista urbana de esquerda, uma conservadora rural e uma muçulmana devota. A tabela seguinte traça as linhas do tempo de suas vidas ao envelhecerem em paralelo com estimativas realistas de eventos típicos. Quando se fala sobre a queda da taxa de natalidade no Ocidente, muitas vezes não se leva em conta a diferença causada por ter filhos aos 23 anos versus aos 33. Como mostra a tabela, uma proporção inicial de 1:1:1 entre essas mulheres leva em 40 anos a uma proporção de 12:4:0 de netos. Considere também que já se passaram 20 anos desse processo, ou seja, cada uma dessas mulheres tem hoje 40 anos. Então, como estimar o valor que a sociedade receberá ao se organizar de uma maneira que permite que as jovens mulheres escolham uma vida de baladas, compra de bolsas de $300 e trabalhar como funcionárias do governo, tornando o Estado um substituto completo do marido? Se a visão de uma mulher de 60 anos do Code Pink ensinando 12 adolescentes muçulmanos que gênero é uma construção social parece engraçada, saiba que feministas de esquerda serão rapidamente substituídas, não pelos conservadores que elas desprezam, mas por outras culturas antitéticas ao feminismo. O Estado que essas feministas tanto admiram rapidamente se voltará contra elas, ao perceber que essas mulheres não produzem novos contribuintes, nem novas tecnologias, e encontrará uma forma de rebaixá-las de sua posição atual de privilégio. Se elas achavam que ter obrigações com o marido era horrível, esperem a ter obrigações com o Estado substituto do marido. O tecido da humanidade vai se rasgar. Os humanos como nós existimos há cerca de 100 mil anos, e hominídeos semelhantes a nós há mais 1 a 3 milhões de anos. Durante 99,99% da existência humana, o propósito principal da espécie era o mesmo de todas as outras espécies: reproduzir-se. As fêmeas são um recurso reprodutivo mais escasso, já que o número de bebês produzidos não diminui se a maioria dos homens morrer, mas diminui se cada mulher morrer. Na antiguidade, os humanos não viviam muito além dos 40 a 45 anos. Por isso, o cérebro humano continuou o programa dos ancestrais, valorizando o bem-estar feminino enquanto os homens permanecem substituíveis. O imperativo feminino era o imperativo humano. À medida que a sociedade evoluiu, prioridades mudaram. A mortalidade infantil caiu drasticamente, então 12 nascimentos já não eram necessários para garantir 6 filhos adultos. Além disso, na economia baseada no conhecimento, o número de filhos desejados caiu, e muitos países de alta e média renda têm taxa de natalidade inferior a 2, com muitas mulheres não tendo filhos. Também se tornou evidente que os humanos produzem algo além da prole: tecnologia. Assim, a antiga correlação entre direcionar recursos às mulheres e a sobrevivência infantil não existe mais. No entanto, nossos cérebros ainda não se adaptaram a essa transformação recente e talvez nunca se adaptem. As mulheres estão programadas para extrair recursos indefinidamente, e a maioria dos homens para concedê-los. Por essa razão biológica agora obsoleta, a sociedade ainda direciona a maior parte dos recursos para as mulheres. Mas, em vez de chegar às crianças, esse dinheiro é gasto em produtos de consumo voltados às mulheres e em um sistema sombra projetado para transferir todos os custos e consequências delas. A sociedade considera isso normal, mas desviar recursos para as mulheres hoje é obsoleto. No século XXI, se houver distribuição de recursos, ela deveria ser 50-50. Vá a qualquer shopping. Pelo menos 90% dos produtos ali não seriam comprados por um homem comum. Ainda assim, ocupam espaço nas prateleiras, o que prova que são vendidos. Quem compra? Em países prósperos, vemos produtos voltados às mulheres, pagos com dinheiro que a sociedade lhes desviou. De produtos de shopping, restaurantes, juros de hipoteca a um sistema judicial que subsidia a hipergamia feminina, tudo é resultado do direcionamento de recursos às mulheres, para uma função que elas reduziram drasticamente.
Essa é a maior má alocação de recursos da história, e todo mau investimento assim gera correção eventual. Não se sugere voltar à taxa de natalidade de 12 filhos. Isso não é desejável, nem necessário. O ponto é que uma parte importante da psique humana é obsoleta. Homens e mulheres são culpáveis. Quando essa situação se corrigir, será o evento mais disruptivo que a humanidade já enfrentou. Alguns chamam isso de singularidade tecnológica, que ocorrerá décadas após 2020. Mas mesmo pensadores proeminentes evitam mencionar a correção inevitável no fluxo de recursos enviesado em favor das mulheres. Os 4 cavaleiros da emancipação masculina. Antes analisamos como os 4 sinos do feminismo deram às mulheres escolhas inéditas. Algumas contribuíram positivamente, mas muitas deixaram que a misandria e a ganância consumissem suas ações, causando a situação desastrosa atual. A tecnologia sempre cria novos vencedores e perdedores. No passado, Gloria Steinem seria a governanta e Mystery, bobo do conte. O título do artigo não é Crise da Misandria, mas Bolha da Misandria, pois as forças que corrigirão a desvantagem masculina já estão surgindo. Os 4 cavaleiros da emancipação masculina são: 1. Game. Entender a psicologia feminina. Aprender como a mente feminina funciona é libertador para os homens. Evita gastos desnecessários e obrigações que não trazem retorno, permitindo acumular riqueza e tempo livre. Homens podem ter múltiplos relacionamentos satisfatórios, enquanto os betas perdem influência. Isso também limita o lucro de mulheres parasitas, Estado e indústrias, imobiliária e advogados de divórcio. 2. Tecnologias de entretenimento adulto, 2020. Mesmo homens incapazes de dominar o game terão acesso a prazer sexual via tecnologia, VR, pornografia avançada e interfaces hápticas. Isso reduz o tempo gasto com cortejo tradicional e consumo de luxo, diminuindo o valor de mercado sexual de muitas mulheres. Mulheres precisarão desenvolver a capacidade de fazer um homem se sentir amado, atributo que tecnologia não substitui, incentivando repúdio à misandria e beneficiando ambos os sexos. 3. Globalização. A. Islamismo. Alta taxa de natalidade e restrições femininas em certas culturas criam alternativas masculinas a leis misandras ocidentais, como os tribunais islâmicos na Grã-Bretanha. B. Expatriação. Homens migram para países mais amigáveis, reduzindo a base de contribuintes e diminuindo a presença masculina em países misandros. C. Turismo médico. Procedimentos de fertilidade podem ser feitos em países mais baratos, permitindo que homens tenham filhos biológicos sem depender do Estado ou de mulheres ocidentais. 4. Desengajamento econômico masculino e erosão da base tributária. O contrato entre os sexos está quebrado nas áreas urbanas dos Estados Unidos. Sem incentivos familiares, homens podem optar por empregos mais fáceis e mal remunerados, reduzindo a arrecadação de impostos, o financiamento do Estado e a capacidade de sustentar programas sociais para as mulheres. A bolha de misandria não é sustentável. Se homens não produzirem plenamente, o sistema estatal colapsa, mostrando que uma sociedade com governo menor é mais sustentável. Esses 4 cavaleiros convergirão até o final da década, transferindo os custos da misandria de homens para as mulheres. O autor não inclui a emergência de um movimento pelos direitos dos homens, como um dos cavaleiros, considerando isso improvável. Segundo ele, as mulheres tiveram seus 4 sinos e agora o pêndulo precisa oscilar na direção oposta. Quem deveria se preocupar? À medida que deixamos uma década em que a principal ameaça à segurança e à prosperidade dos Estados Unidos era o terrorismo islâmico e entramos em uma década em que a principal ameaça é a misandria, qualquer pessoa preocupada com os seguintes tópicos deveria prestar atenção. Qualquer pessoa com um filho, irmão, sobrinho ou afilhado entrando em um casamento, especialmente sem a proteção parcial de um contrato pré-nupcial, como descrito anteriormente, ele pode ser arruinado, separado de seus filhos e preso de uma maneira que poucos suspeitariam ser possível em qualquer democracia avançada. A taxa de suicídio de homens divorciados é chocantemente alta. Qualquer pessoa que concorde que uma civilização onde a maioria dos adultos faz parte de famílias com 2 pais sempre superará e substituirá uma civilização onde uma grande parte dos adultos não lidera famílias de 2 pais. Qualquer pessoa com netos, sobrinhos ou bisnetos menores de idade.
As leis de divórcio incentivam o uso de crianças como peões durante o divórcio, e nenhum pensador sério pode negar os problemas que assombram os filhos de pais divorciados por anos. Feministas inventam pesquisas falsas sobre o papel do pai ser supérfluo, mas a observação de exemplos reais prova o contrário. Qualquer pessoa que possua uma casa cara em uma comunidade de famílias, a crescente aversão dos homens ao casamento criará menos novas famílias e, portanto, menos compradores para essas casas. Lembro a todos que se tiverem 20% de participação na casa e uma hipoteca de 80%, até mesmo uma queda de 20% nos preços das casas é uma perda de 100% do seu patrimônio líquido, que pode ser toda a sua riqueza. Detroit, a primeira grande cidade dos Estados Unidos a ver uma perda de perspectivas de emprego para homens beta, viu o preço médio das casas cair de $98 mil em 2003 para apenas $14 mil hoje. Uma queda menor que essa devastaria a riqueza dos proprietários restantes e pode acontecer em qualquer comunidade de casas unifamiliares. Se você possui uma casa, seu patrimônio líquido está inseparavelmente ligado à formação e preservação de famílias com 2 pais. Qualquer pessoa preocupada com o aumento da criminalidade. 72% das crianças afro-americanas são nascidas de mães solteiras, e o número entre crianças brancas está se aproximando de 30%. Além disso, a mancessão garantirá eventualmente que a única forma de sobrevivência para muitos homens seja formar gangues e tomar bens à força. Homens não amados, que no passado teriam sido casados, são fáceis de recrutar tanto por gangues quanto por organizações terroristas. Qualquer pessoa preocupada com o aumento dos déficits federais e estaduais e os custos do Medicare e saúde, para os quais o Estado continua insistindo em aumentar impostos em vez de cortar gastos. Menos homens escolhendo trabalhar longas horas necessárias para ganhar altos salários quebrarão o modelo em que os 10% mais ricos pagam 75% dos impostos, e mais homens sendo presos por falta de pagamento de pensão alimentícia, por não serem bons na cama ou por se defender de violência conjugal, drenarão os cofres públicos. Manter um prisioneiro custa $60 mil por ano. Qualquer pessoa que considere a Constituição dos Estados Unidos um documento valioso, inocente até que se prove o contrário, não se aplica em muitas áreas de lei dominada por feministas. O Estado Sombra mencionado anteriormente está usando o feminismo para conduzir todo tipo de tirania horrível contra homens inocentes, comprometendo grandemente a capacidade dos Estados Unidos de reivindicar ainda ser a terra da liberdade. Qualquer pessoa preocupada com a segurança nacional, à medida que mais homens sentem que a sociedade os traiu, menos deles arriscarão suas vidas no serviço militar apenas para descobrir que advogados de divórcio persuadiram sua esposa a deixar o casamento enquanto ele estava destacado. Voltar de um campo de batalha apenas para ser inserido em outro é uma traição vergonhosa aos nossos melhores jovens. Além disso, já mencionei como homens britânicos estão recorrendo a tribunais islâmicos em esperança de evitar a ruína pelas leis misândricas britânicas. Muitos homens podem concluir que o Islã lhes oferece mais do que a sociedade nativa que se voltou contra seu gênero e agirão por sua própria sobrevivência. Qualquer mulher que fique indignada com o tratamento de qualquer mulher que desvie da doutrina feminista e que esteja preocupada com as palavras e ações das autoproclamadas feministas hoje, se você acredita que toda ação tem uma reação igual e oposta, deve se preocupar com o que as feministas estão provocando ao chutar um cachorro amigo muitas vezes. Por fim, qualquer pessoa com uma filha ou irmã jovem prestes a entrar em um mundo onde será muito mais difícil para todas, exceto as mulheres mais bonitas, se casar, onde os custos do feminismo enlouquecido logo serão transferidos dos homens para as mulheres, mesmo que ela não tenha interesse nessa doutrina de ódio. Como estatado no resumo executivo no início, as feministas estão levando as mulheres médias ao abismo. Poderia listar ainda mais razões para se preocupar, mas o ponto está claro. O maior desafio da década está resumido diante de nós.